A necessidade não é sabedoria do homem, ou eloquência de Paulo, ou, como o irmão falou, Paulo, né? Ou tá se inchando para estar competindo, dizer que eu tenho isso. Irmãos, eu só aprendi com esse, aprendi com aquele. Irmãos, é só uma pregação. É só Cristo, não tem porque a gente procurar outro caminho. Foi Cristo que foi crucificado. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, existe a necessidade da igreja do Senhor hoje, irmãos, voltar à pregação de quê? Da cruz. A pregação de Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. É apresentar Jesus e apresentar esse crucificado. E é claro, na ressurreição, na prova da ressurreição, é que vamos provar por que nós acreditamos na crucificação. Porque ele venceu a cruz. Ele não tinha dor, ele não estava devendo, ele foi crucificado, mas ele morrendo em favor de nós, o Pai resgatou esse corpo. Pois é. É o caso de apresentar Cristo crucificado. Eu tenho que apresentar, vamos supor que o Elton não conheça realmente Jesus. Eu tenho que apresentar Cristo crucificado por ti, irmão. Por mim, por cada um de nós. Então eu estou apresentando Cristo crucificado. Tá vendo ele crucificado aqui e morreu por ti. Então o que devemos fazer? Com a pergunta dos 3 mil, né? A gente não vê Pedro fazendo apelo. Quem fez o apelo foi o pecador. Porque entendeu que ele foi crucificado juntamente com Cristo. Então a pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? Arrependa, para onde vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. No momento que ele apresentou Cristo crucificado, o cara fez o apelo. O cara perguntou: o que eu devo fazer? Né? E uma das coisas para a gente começar certo, né, o trabalho do Senhor, a gente tem que começar temendo a palavra de Deus. Temendo a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus na nossa vida. É o que tu está falando, né? Se a gente for com o pensamento que nós estamos indo porque nós somos melhores, vai cair no laço do diabo. Né? Porque olha o que diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 16. Diz, olha, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma, Deus tem alma, né? A sua alma abomina. Olho altivo, sem for para os olhos altivos. Com a língua mentirosa, separando. Mão que derrama sangue. Se você for ver no passado, né, Adão derramou sangue. Não, Adão não. Caim derramou o sangue do irmão. Do irmão, né? Então, derramar sangue hoje é matar o irmão na sua hora. O Elton é assim, então derramando. Coração que trama, projeto bonito. Pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentira. E os que semeia contenda. Então, se a gente quer realmente. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. Por exemplo. Não, a gente quer começar bem. Boa noite. Vai lá. Vamos tirar o descanso, né? Então, vendo esse contexto aqui,
Se a gente está querendo agradar a Deus, a gente vai se policiar nesse momento aqui. Porque vai chegar, talvez, irmão, e querer contaminar, querer trazer, e a gente tem que ter sabedoria, né, para não cair no laço do passarinheiro, como diz o pentecostal. E é interessante que o irmão, lê de novo, tem coisa que o irmão leu. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. Pronto, ó. Ele está falando de 6 coisas que dá pro resto. Se você for contar, vai ter 6 coisas. Aí já é a outra parte. E a sétima, a sua alma abomina. Então, assim, de 6 coisas que já o aborrece, já é complicado. Já não está normal. E a sétima, ele está dizendo que ainda é o quê? Abominável. Abominável a própria mão dele. É pior do que a transgressão. Não que as outras fazendo está certa, está errado. Mas fazendo a sétima, vamos dizer assim, é como se fosse a pior de todas. É aquilo que o autor declara, usando até a própria alma, que é abominável. Se você for contar aí, vai ter 6 coisas. E qual que vai ser a sétima aí? É a que semeia, Entendeu? planta. Outra coisa ruim. Né? Tem 6 coisas aí que aborrece. Mas vamos dizer assim, usando essa palavra pior, aquela que se torna, não a, que evolui de o aborrecer para abominável, é aqui Semeia. semeia. É por isso que a gente tem que ter sabedoria que vem do alto. Então, irmãos, trazendo para nós, o que é que você acha que é semear? Compreende, irmão? O que é que, para o nosso contexto, o que é que você acha que é semear? Qual o exemplo? Quem pode dar algum exemplo de semear contendo, irmão? Não vou falar não. Não falei não. Eu voltei. Ele está no problema e sabe, né? O que é semear contendo? Como é que isso pode acontecer? Teu pai só vive semeando lá no quintal. E colhendo, né? Colhendo. Só que o dele é arroz, feijão e tal. Olha, tá colhendo coisa boa. Em primeiro lugar é erro, né? Falta de respeito. E já que aqui semeia coisa ruim, na realidade ele não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão que tem um conhecimento da palavra. Ele adquiriu aqui, ele guardou aqui, não aqui. Aqui é contaminado. Mas o que ele adquiriu aqui, guardou no coração e não deixou subir com a mente, ele é um cristão verdadeiro. E o cristão que vive semeando esse tipo de coisa é porque na verdade ele está ali, ele não é um cristão. Porque eu tive por mim, quando eu erro, e nós erramos, eu posso falar tal que eu estiver fazendo, eu vou orar, pedir perdão a Deus que eu reconheci dele. Entendeu? E para você ser um cristão e chegar até o fim pela sua salvação, você tem que batalhar de novo. Entendeu? Porque ainda hoje eu sonho com coisas ruins que eu fazia. E eu, quando eu me acordo, eu vou orar. E digo que Senhor faz eu lembrar toda hora que eu sou cristão. Ele fez uma aliança contigo e eu quero ser verdadeiro até o fim. Então, se eu sou verdadeiro, eu não tenho erro, por que eu vou ensamear maldade? Porque se você ensamear a bondade, se você ser cristão, você vai colher a bondade. Mas o que a palavra está dizendo que abomina, é você ensamear a maldade. Deus é tão justo que Ele deixou a salvação de cada um de nós individual. Eu não posso brigar pela salvação da minha esposa, nem pelo um dos meus filhos, nem pela minha nora, nem pelo meu neto. Porque Ele foi tão justo que Ele deixou individual a nossa salvação. Você vê uma pessoa querida sua morrendo e você não pode fazer nada. Você vê que aquela pessoa não vai se salvar, ela tá. Se você, né, tem
o conhecimento verdadeiro. Porque tem gente que passa aqui e lê, tem gente que lê a Bíblia todo dia, né? Você ontem mesmo estava dizendo para mim, igual ler a Bíblia é bom para você ter um conhecimento e você aprender, e é bom para você. Mas tem muitos versículos aqui do Tony que eles tão pequenininho que ele resume o texto da Bíblia. O bom entendedor. Mas aqueles que não querem entender, infelizmente, irmão, porque eu vejo aí o que está destruindo o cristão hoje é ele querer fazer algo para ele mesmo se levantar. O cristão ele não está para ele se levantar, né? Ele mesmo levantar ele para onde ele quiser. Isso não existe. Então, a palavra diz que você deve não ter lá, né? Porque às vezes o pessoal dá uma coisa, quer que alguém saiba, ali ele está. Né? Nós temos que orar por cada um de nós para ninguém aplaudir nós aqui. Porque se você é aplaudido aqui na internet, para Deus você está sendo Você está se aplaudindo aqui. Você já recebeu o seu pagamento, né? A sua oferta, o seu salário, né? Infelizmente, não. Porque tem muita gente que não pensa assim. Porque é muito complicado. Eu fico triste quando às vezes eu vejo pessoas fazendo coisa errada e esquecem que é um cristão. Ele continua errando, mas não volta atrás da aliança que ele fez. E nós nunca vamos deixar de errar. O que nós temos que fazer é reconhecer o nosso erro. Dia por dia, hora por hora, nós vamos conhecer nossos erros. Mas infelizmente tem muita gente que não conhece. Né? Esses dias eu estou com uma tristeza muito grande dentro de mim, me sufocando, porque eu podia muito estar de desespero, mas eu estou me segurando, irmão. A minha referência, que depois foi de gente, toda ainda foi o meu pai. E ultimamente está com uns 20 dias que eu sonho com ele direto. Aí isso aí, irmão, está me incomodando, está me deixando triste. Eu não tinha isso, eu não sei o que é, né? Mas infelizmente eu estou me agarrando com Deus, orando a Ele, eu não sei o que é que vai dar e não o que é que vai ser, entendeu? Se eu fosse uma pessoa fraca de mente, eu já tinha ficado, feito alguma besteira na minha vida, né? Ainda bem que a tristeza está só dentro de mim, né? Porque o sonho, quando o sonho faz o que está fazendo comigo, ele mexe com a gente. Mas o que a gente tem que fazer no momento desse? Orar, irmão. Orar muito, porque ter fé em Deus, porque senão você não vai existir. Aí por isso, irmão, que eu digo assim para a minha mulher, muito difícil ser um cristão, tem muita coisa que perturba, irmão. E a pior perturbação é essas que vêm silenciosa na calada da noite. E você está ali, irmão, só você, a noite e Deus, se você tiver fé e acreditar que Ele existe. E se você não fizer isso, irmão, você não vence, você se torna um perdedor. Disso pode ter certeza. Eu já falei demais. Precisamos do origem. E o semeador, irmãos, é aquele que tem o semeador, é aquele que tem a semente. E às vezes você tem uma semente. Então, qual o tipo de semente, irmão? Qual o tipo de semente que eu e você, qual o tipo de semente que eu e você temos no coração? Às vezes se tiver algum problema com o irmão, alguma situação, ali pode ser o quê? Uma semente que eu tenho ali. Até a discordância, né, que você tem com alguém, aí você passa a querer passar para o outro como se fosse um lamento, um questionamento, mas você já está tipo, também semeando aquela pessoa mal que você não quer aquela, até contaminar todo o corpo.
E aí tem o semeador saiu a semear. Uma semente caiu. Não é o contexto. Mas só para a gente ver, às vezes, mano, aquilo que a gente. Na semente que a gente tem, às vezes é uma semente de amargura. Irmãos, a amargura é um veneno que você toma e pensa que o outro vai morrer. Aí quando você que o outro não morreu e está alegre, você fica Amargurado. Aumentando a dose. As raízes vai ficando mais grossas. Vai aumentando a dose. Então, irmãos, às vezes o semeador, sem querer, está semeando ali uma coisa que está sendo normal, um desabafo. Irmãos, qualquer situação do irmão, a gente só vai levar para um irmão de confiança se a gente for junto lá ter com ele. Para ajudar ele, para ganhar um irmão, resgatar ele, né? Colocar no ombro, Porque às vezes você perceber a semente que está em mim, eu estou semeando. E ali, na proporção daquele solo, dependendo do jeito que ele é, do solo que vai ter outro coração, pode dar frutos maus. Isso aconteceu no capítulo 1 do Coríntios, né? É porque nós estamos lendo uns coisas, aqui já eu precisava entender. Aquela parte, né, que estão dizendo assim, você pode dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Então a gente acabou entrando por esse caminho na questão de que o problema da igreja, lá, entre todos em Corinto, era a situação de muitos estar abandonando a mensagem que eles receberam, que foi só uma mensagem de quê? De Jesus Cristo, Jesus crucificado, e começaram a enredar por vários caminhos, esquecendo da santidade, da verdade, e entraram com essas coisas. E por a questão da inseminação, né, da semente, né, então o irmão Cadu citou de Provérbios, não estamos nesse ponto, vamos entender. Então, irmãos, e aí, irmãos, quando tem a semente que é plantada, né, contra o outro, aí automaticamente vai trazer o que? Ah, pois já que é assim, eu sou desse lado. Ah, pois eu sou dele. Ah, pois esse que está certo. Ah, vou provar. E aí, irmãos, a gente esquece da cruz. Aí, Esquece de Cristo. aí entramos dentro de uma área que Deus está abominando. Ao ponto da gente, em qualquer momento, o coração parar, a gente, Senhor, mas Eu te conheço. conheço. É tu. Exatamente. Capítulo 7 lá de Mateus 21. Bem te conheço. Falou bem. Então, irmão, mano, que o meu pai chegou agora, assim, eu falo no começo, no processo que a gente está, a dispensação e a gente, como igreja, irmãos, aquilo que estamos decidindo, está decidido, se congregar no local, certo? E eu queria trazer para nós aqui, mais para nós e para os irmãos, mas acaba servindo para todos nós, né? Para a gente, como o Cláudio falou, nunca ir para outro canto com um olhar altivo, pensando que nós estamos certos e está todo mundo errado. Nunca pensando que a razão é minha, de que agora eu estou do lado certo, vou fazer da maneira correta, que se aborrece ao Senhor. E nunca deixando, irmãos, trazer para nós a inseminação por qualquer tipo de irmão, nem alimentar, nem levar. E nós temos que cuidado para que a gente não venha ser mais uma divisão, né? Mais uma que vai querer ser a certa e dizer que ela está errado. Porque, irmãos, se nós esquecer a mensagem de Cristo da cruz, a gente pode falar a Bíblia bem direitinho, dar boas pregações, fazer isso, aquilo, outro, irmão, mas quem semeia divisão, os frutos divisão e pecado. O pecado de divisão é tudo bem. Abominação. Abominação total. Porque Deus, ele, como foi bem falado aqui, quer dizer, semear. Então, o que eu quero é dividir o negócio, eu quero é acabar com o negócio. E às vezes, irmão, não, às vezes o pensamento não é nem esse. É sem perceber que está fazendo. Não, realmente. Mas aí quem percebe que está ali. Na verdade, está fazendo. Filhos, não pequei. Uhum. Não é para fazer isso, mas se pecar, está advogado, se arrepende. Tira isso da tua vida. Sempre na mensagem da cruz. Precisa
tá provando, dizendo, não, o Sérgio é errado. É só pegar a verdade e continuar e ficar simples. Né? A mensagem da Cristo. A mensagem de Cristo. Mas se tu vê aí, se tu vê no início da carta, de Coríntios, tinha os irmãos lá que tá sendo o cabeça do negócio. Né? Aí, A gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, como nós, né, como uma pessoa que as pessoas olham pra gente, não, ele tá pregando certo. E cortar isso aí. Cortar isso aí e dizer, ó, o alvo aí é Cristo. Né? Foi o que o irmão, o último, né, diz assim, eu sou Cristo. Ele errou também. Ele puxou, ele não respeitou aquelas pessoas que morreram. Juntamente, né, por Cristo. Ele deveria ter dito, nós somos de Cristo. Que divisão é essa? Falar isso. Mas ele disse, não, eu sou de Cristo. Então ele. você fosse 100% também. Exatamente. Ele estava tirando o som do corpo. Né? E agora, irmão, no capítulo 2, no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha só, adiante. 1 Coríntios 2, 12. Primeiro Coríntios, o quê? 2, 12. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só, irmão, a gente precisa estar comparando coisa espiritual com coisas carnais, coisas que estão erradas. Sabe o que foi falado? Não precisa estar apontando o erro, nem dizendo que está certo. Basta eu pregar a verdade, basta eu dizer a verdade. A nossa comparação é das coisas espirituais com as coisas espirituais. Não façam saudável uma comparação, irmãos, que edifica, que dá crescimento, não faz essas coisas. Então, por que ele usou aqui comparação das espirituais com as terrenas ou mundanas? Ele disse, ó, o Espírito de vocês, que vocês receberam, não é o do mundo. É o Espírito que provém de Deus com toda a sabedoria. Então, o que tem para vocês é coisas espirituais. O que disse no contexto de vocês é espirituais. É espiritual com espiritual. E ele continua. 14. Ora, o homem, olha só. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o que, irmãos? Então, irmãos, não vai adiantar a gente querer enfiar na cabeça do que é natural, do que não está com sol, que é parado, não quer, não aceita. Não vai querer provar para ele, dizer para o outro, na mente dele, não existe, mano. Irmão, a pregação do Evangelho é o semeador. O pai planta aqui, plantou aqui, você tem aqui uma corda desse carro ali. Aí você vai botar a semente aqui. Rapaz, quando é uma semana chovendo, já tá broendo, né? Não broeu nada. Aí você vai cavar de novo, bota a semente, não nasceu, bota aqui aí. Não é. Entendeu? É a pregação, vai ter o sol, vai ter a preparação, e quando for para dar, vai dar para semente. Então, ele está dizendo assim, ó, o natural não compreende, então não precisa estar gladiando, nem brigando, nem querendo provar, nem querendo mostrar para os outros que o natural está errado. Não precisa estar com isso. Basta estar comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais.
Irmão, é pregação do Evangelho simples. É mostrar a verdade, é viver a verdade. É isso aqui. É acrescentar a paciência, o amor, a perseverança, o domínio próprio, a mansidão. É isso aqui que a gente precisa. Essas coisas aqui, vamos trabalhar isso aqui. E aí, o que não compreende, que chega um dia que ele compreende. Ele vai dizer aqui, no versículo agora, 15. Olha só. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é o quê? Discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha só, irmãos. Mas nós temos a mente de Cristo. A sabedoria que nos foi dada é essa. Então não precisa estar brigando pelas coisas naturais ou prováveis. É espirituais, não é espirituais. Irmãos, nós somos abençoados por todas as ações espirituais. Imagina um homem bastante rico e ele dá toda a riqueza e distribui sem medida, sem poupar nada. Imagina, irmãos, que Deus é a própria sabedoria, o próprio amor. E Deus deu todo o seu tesouro para nós, seres humanos, sem medida. A sabedoria do Senhor, Ele dá para nós. Hoje a sabedoria do mundo, só fazendo uma comparação, é comprada. Ou a medicina, a advocacia, aqueles que querem ser formados para ganhar bastante dinheiro, ele paga muito caro para ter aquele conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais caro. Eu devia ficar admirado, nem sabia que existia. Tem faculdade aí brincando de 20 mil por mês. Meu Deus, como é que tá fazendo 20 mil por mês, né? No estudo de 5 anos, né, irmão? Não, mas por mais então, mas irmãos, nós, irmãos, temos a sabedoria divina. Aqui nesse contexto, como nesse contexto que ele está dizendo, ele está dizendo o quê? A sabedoria do mundo para Deus é loucura. A loucura de Deus, que é o quê? Cristo crucificado, que para o grego, né? Não sei se eu vou trocar aqui, é escândalo, né? E para o judeu, não, porque para o judeu é escândalo. E para o grego é dar e loucura para o pregador. Então, atenção, mas isso aí é a sabedoria de Deus. Então, irmão, nós temos esse discernimento espiritual do que a gente precisa. A nossa sabedoria, irmãos, é a divina, é a de Deus. É aquela que a gente precisa para a vida eterna e para a vida. Para aquilo que for necessário. Porque nós não pagamos para obter, né? Foi gratuitamente, infinitamente gratuita. Acesso fácil, acesso simples, qualquer. Agora, como ele falou aqui, Deus, irmão, liberou mais ainda, sabe para quem? Por simples. Aqui, não foi porque está no contexto que ele está dizendo, né? Tá lá no. Mas na frente do Mateus 5. Não, em Coríntios, não, a sabedoria é isso. Então, irmãos, como eu falo, é gratuito, é por simples, é para aquele humilde, é aquele que quer. Claro, vai ter os doutores do mundo também que vão obter. Vai acontecer. Mas ele disse assim, é difícil isso aí, tem mais os humildes. Tem, irmãos, essa inteligência, como fala em Colossenses. Uma inteligência espiritual. Então, irmãos, que nós possamos usar nossa inteligência espiritual e discernir as coisas o quê? Espiritual. Porque nós somos seres o quê? Espiritual. Olha só, discernir, né? Lembrando do que Jesus ele ensinou, né? Se teu inimigo tem fome, procura, meu irmão, dá de comer a ele. A mente do homem, a mente de Deus. E essa mente, ele quer que ele tenha. Né? Aquele que bate na tua cara, oferece também a outro. Aí depois, terminou lá o capítulo 7, ninguém ouviu tão grande pregação como a desse homem. Capítulo 7 de Mateus lá, no finalzinho, né? Que doutrina, né? Então Jesus ele nos ensinou, né? E aquele ponto que ele chega, lá no capítulo 11, né? Ele se enrola com a toalha, aí chega lá e começa a lavar os pés. Aí ele diz, realmente eu sou senhor, realmente eu sou um mestre, mas eu estou fazendo isso aí para vocês fazerem.
Rapaz, com a sabedoria dessa aí, deixa a nossa sabedoria carnal. Amém? Uma quadrada? Já olhei. Olha porque ele tá assistindo do sério. Fala aí, Sérgio, fala nós. Não quer que vigia, né? Tá bem carregado aqui, esse ali, tá? Não quer que vigia, não. Amém, né? Oremos então. Senhor meu Deus, Senhor maravilhoso, desde já, Senhor, quero te render graça novamente por mais este dia que o Senhor nos concedeu, por mais este momento que tivemos aqui como igreja do Senhor, estabelecida na terra, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo encorajamento que o Senhor tem nos dado, pela força, Senhor, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado dia após dia. O Senhor sabe e nos conhece, sabe que cada um de nós temos as nossas falhas, imperfeições, e sabe, Senhor, que temos que mudar muito, dia após dia, instante após instante. E nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas a Ti desde já mais uma vez, Senhor. Pois um dia já confiamos ela a Ti, um dia, ó Deus, já pertencemos a este mundo mal, e fomos pecadores, ó Deus. Mas um dia resolvemos renunciar a todo o mal, e resolvemos buscar uma novidade de vida, Senhor. E que este novo realmente venha ser todos os dias da nossa vida, Senhor. Que não seja feito só naquele momento, naquele dia ao qual fomos sepultados e lavados nas águas. Senhor, entrego em Tuas mãos cada pedido de oração que foi solucionado aqui esta noite, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada irmão que pôde comparecer aqui, estar reunido aqui conosco neste momento. Eu te agradeço pela vida do irmão Carlos e da irmã Mônica, ó Deus, que puderam chegar a tempo, puderam estar conosco, Senhor. O Senhor também pode tomar em Tuas mãos os seus pedidos de orações, que a gente tem intercedido todos os dias, e tem pedido e solicitado e confiado a Ti, Senhor. E o Senhor sabe de tudo bem mais do que nós podemos saber. Senhor, aqui como foi bem falado esta noite, o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria, Senhor. Tu és o primeiro arquiteto, Senhor. E todo o conhecimento foi dado a Ti, Senhor. Foi o próprio Senhor que orientou a Noé, Senhor, naqueles tempos, a fazer uma grande arca, Senhor. Onde sequer se poderia falar de engenharia naval, Senhor. Mas aquele homem simples foi aquele que se orientou. E foi aquele que te obedeceu, Senhor. E foi salvo juntamente com sua casa. E assim somos nós, ó Deus, homens de hoje. Se obedecemos a Ti e seguimos as Tuas orientações, ó Deus, seremos salvos, nós e a nossa casa, Senhor. E aqueles a qual o Senhor confiar em nossos caminhos, ó Deus. Aqueles a qual o Senhor puder confiar, a qual iremos um dia, Senhor, estar evangelizando, levando o seu conhecimento daqueles, o Cristo que foi crucificado, mas foi um Cristo que não resistiu à morte, foi um Cristo que foi, meu Deus, novamente ressuscitado.